casais sem sentido, mudanças de raça e sexualidade. Essas e várias outras coisas são alguns dos itens que podem vir a ocorrer nos fandoms de qualquer obra, onde que devido a diversas coisas, como a falta de informação, simplicidade, furos no enredo, ou simplesmente não ter uma câmera 24 horas atrás de um personagem para mostrar todos os seus aspectos de vida e pensamentos, isso acaba abrindo margem para os fãs teorizarem e fazerem suas suposições, criando assim os famosos headcanons. Esses que podem vir a ser simples, como acreditar que um personagem toma sorvete quando tá triste, ou absurdo, como, sei lá, achar que ele na verdade é de uma outra raça ou nacionalidade, usando como base apenas estereótipos de raça. Coisa que na minha opinião é algo bastante racista de se fazer, mas tanto faz. E bem, senhoras e senhores, é exatamente sobre esses casos que nós iremos comentar no vídeo de hoje, onde que nele nós iremos falar sobre o esquizofrênico mundo dos headcanons. Mas antes de iniciarmos, já senta esse rabetão no like, se inscreve no canal, hypa o vídeo e comenta alguma coisa aí pra dar uma moral. E tendo feito tudo isso, bora lá! Muito bem, já não é mistério para ninguém que headcanon é algo que existe há muito tempo e que ocorre em diversas obras, e que provavelmente todo mundo aqui já acabou tendo seus. E como dito no início, nem todo headcanon é necessariamente ruim ou problemático. Existe headcanons / teorias tapa-buraco que até mesmo eu particularmente acredito. Por exemplo, na parte 7 de Jojo, eu tenho um headcanon de que o Valentine trocou de corpo com o seu eu de outra dimensão para explicar como que ele deixou de ser um baixinho gordinho. Assim como eu também acredito que a mudança de personalidade do Sandman tenha ocorrido pelo mesmo motivo, com o Valentine o vascando e trazendo um Sandman de outra dimensão para usá-lo como um aliado. Tanto que eu até mesmo já cheguei a fazer um vídeo comentando dessa teoria aqui no canal. E é uma loucura pensar que isso já tem mais de um ano. O tempo voa. E assim, eu não vim aqui pra atacar ninguém nesse vídeo, nem dizer que é errado ter as suas ideias e teorias sobre as obras. Tanto que até mesmo eu curto headcanons. Tipo, o nome do podcast que eu tenho com alguns amigos é Headcanon. Não tem como ser mais favorável a teorias do que isso. Mas ainda assim é inegável que já ocorreram muitos maus exemplos dos fãs reagindo a essas coisas sobre as obras. E às vezes até chegando a ficar irritados quando tendo suas teorias negadas. Sendo um dos grandes exemplos recentes aquela onda de teorias que teve com Gachakuta. Que, meu Deus, a Kei Urano sofreu na mão dessa parte do fandom. Agora eu entendo uma parte da xenofobia dos japas. Por conta que assim, no meio de todas aquelas tretas bestas que fizeram a Kei Urano sair do Twitter por uma época, tiveram alguns casos onde chegaram a questionar elas de algumas teorias que eles tinham sobre alguns personagens. Dentre uma delas, a famosa teoria sobre o Tanzi ser trans. E quando a mesma negou de um modo respeitoso e até mesmo um pouco surpreso, simplesmente teve uma caralha de nego vindo encher o saco dela meio putinho, falando que a fala dela de que acho que não é bem assim como estão dizendo, sobre o fato de que o Tanzi é transgênero e coisa do tipo, por conta do seu tom de dizer eu acho, coisa que, honestamente, eu acho que é uma babaquice dessa galera, por conta que lendo esse post eu vejo muito mais ela sendo sarcástica, falando tipo, cara, eu criei o boneco, hein, eu só acho que ele não é, tá ligado? Num tom meio irônico, mas a galera caiu matando e falando que, ai, você não pode abrir margem pra dualidade de pensamento e pipipi, popopó. Sei lá, hoje em dia falta interpretação de texto dessa galera. Vivemos numa sociedade de analfabetos funcionais. E, assim, a galera de vez em quando só acaba sendo um pé no saco, mas pior ainda foi quando tiraram da munda que a autora era gênero fluido, por conta de um pedido dela de ser tratada no gênero neutro, por conta de uma época que ela ainda preferia viver anonimato. Coisa que talvez para alguns acéfalos aqui fiquem meio putinhos, mas tanto em inglês quanto em japonês e em diversas outras línguas, existem sim um pronome de tratamento para o neutro. E aqui no Brasil o neutro é o masculino, mas essa não é a pauta e voltando pro foco. Headcanons, o famoso na minha cabeça é assim. E eu acho que existem vários exemplos de onde essas merdas acabaram saindo da bolha e a esquizofrenia dos fãs acabou fazendo eles acreditarem que isso era real. Mas, nesses casos, eu quero comentar aqui um popular headcanon Cursed que, pra mim, eu acho que se pá é o único headcanon que eu chego a odiar, que é aquela maldita ideia de que, na minha cabeça, a mina ácido é negra. Headcanon esse que muita gente enche a boca pra falar o quanto que combina e como que seria uma ótima representação e pipipi, popopó, mas assim, no fim, todo o argumento que a galera acaba usando pra esse headcanon é única e simplesmente pautado com base em estereótipos raciais, tipo,
Ai, olha como ela é tão enérgica, gente. Olha só, ela dança break. Nunca que nenhuma branquela requebraria tanto assim, cara. Ela é rosa pra mostrar que ela tem um tom de pele diferente dos outros que todos são brancos. Ela é negra, galera. Ai, e eu só fico vendo isso e pensando, caralho, o povo tá sendo racista pra caralho. Se, sei lá, em alguma situação o Scooby-Doo se disfarçasse de humano e aparecesse comendo uma melancia, sendo esfomeado pelo KFC e falando "Mano!", a cada 3 segundos, com toda certeza eles bateriam palmas, porque é basicamente quase a mesma coisa que tá rolando aqui com a Minashido. E eu honestamente sempre acabo ficando puto de ver alguma arte ou uma edit da boneca dessa forma. Assim, se a Ashido é negra por dançar break, o Ícaro é o maior negão da internet. Mas enfim, indo agora falar dos headcanons que a galera leva a sério, tem muitos que nunca chegaram a ser confirmados que a galera leva como se fosse verdade. E muitos deles acabam vindo de estereótipos, como, sei lá, a docinho lésbica. Coisa que até mesmo chegou a rolar na série live action que foi cancelada, mas... Anyway, falando nisso, isso é um outro caso de estereótipo que me irrita, por conta que é simplesmente pegar uma menina que é, mais machona e falar que automaticamente ela é gay. Porra, eu acho que isso aí pesa muito pra estereótipo. Só porque ela é diferente, automaticamente ela tem que ser LGBT. Eu acho que isso é uma parada muito paia e que acaba contribuindo negamente pra estereótipos. Melhorem. Mas voltando pra exemplos rápidos, tem a Penny trans do Gumball, o Xavier e o Magneto terem sido um casal gay e muitos outros. Mas tem 2 headcanons muito populares, em especial, que eu gostaria de dar destaque aqui nesse vídeo. Seja por eles já terem aparecido muito pra mim, por eu achar eles absurdos ou só meio legais. Então, vamos lá. Mas antes de eu falar desses headcanons, eu gostaria de agradecer as fanarts que eu recebi. Sério, eu amei todas e muito obrigado ao Isaac, a Mayra, a Ellen, a Pondi e a Nata, que desenhou eu e o meu mozão. Muitíssimo obrigado por essas fanarts, pessoal, eu amei todas de coração. E olha só que bonitinho que ficou o ADM das lives no desenho da Pondi. Que gracinha! Dando sequência aos headcanons, Jotaro Autista. Um headcanon muito popular entre os fãs de Jojo, onde que apesar de uma grande parte do fandom levar esse headcanon como uma piada, a outra parte realmente leva essa teoria a sério, e colocam o Jotaro como sendo uma das grandes representações de personagens autistas da cultura pop. Coisa que... sei lá, tipo... Teve vídeos da galera falando sobre a representação dele, falando pontos, argumentos e tudo mais, só que... no fim... é apenas uma das teorias já feitas sobre Jojo, né? E essa em específico pode simplesmente ser rebatida com a ficha de personagem do Jotaro, onde que a mesma simplesmente fala que ele é burro, mas não autista. E assim, esse headcanon é um que eu particularmente respeito e tem os meus parecidos. Tipo com o Mob Psycho 100, onde que o Mob parece ser um autista de Grom, ou o Laios, que também parece ser meio tantando as ideias com seu hiperfoco em monstros. Mas o Jotaro, ele é uma porta escrita pelo Araki, então ele acaba caindo no mesmo balaio que o Jono. Indo pro próximo headcanon, Dipper Trans. Um headcanon que, honestamente, eu nunca entendi muito bem, mas muita gente diz que ele é um personagem com vários trans codec, por conta das questões de como que ele lida com a sua masculinidade e tudo mais. Coisa que, sim, realmente poderia estar na série, não invalidando esse ponto, mas, honestamente, tem muitas coisas que, para mim, acabaram sendo forçação de barra nessas teorias de fãs. Tipo, com relação a dele usar um apelido e não o seu nome real. Tendo até meio que um mistériozinho dentro da série envolvendo tudo isso e tal, mas... um pouco forçado, ainda mais porque já tem esse tropo em outras séries, tipo em Doctor Who e Chaves. Mas o motivo desse item estar aqui é porque o autor lidou muito bem com esse headcanon e deu uma resposta muito boa para os fãs. Mas que de certa forma ele acabou fazendo eu entender o caso de quem achou a resposta da Kei Urano um pouco confusa, pois quando ele foi diretamente questionado sobre esse headcanon, o Alex disse que o personagem era vagamente baseado nele mesmo, mas que ele era nosso para a gente poder se identificar nele da maneira que quisermos, mesmo a pessoa sendo cis ou não, branco ou não, e etc. Coisa que é muito maneiro e mostra muito o carinho dele com o seu fandom. Mas... por conta dele não ter negado abertamente, ainda assim teve uma galera que acredita que aquilo foi só uma confirmação meio disfarçada. O que tá tudo bem, mas não deixa de ser um momento icônico no mundo dos headcanons. Tão quanto aqueles que acabaram se tornando reais. Tipo aquele do Sanji ainda ter um passado não revelado, o do Itachi na verdade estar protegendo o Sasuke, o do Dumbledore ser gay, a Rose na verdade ser a Diamante Rosa, o Dabi ser irmão do Todoroki e tudo mais. E agora eu vejo o quanto que o meu nicho de verdade são os animes, porque, porra, a maioria dessas curiosidades foram dessas obras.
E é louco pensar o tanto que essas teorias no passado eram debatidas e acabaram sendo confirmadas e hoje é meio que um conhecimento comum. É maneirinho. Mas enfim, um vídeo meio bobo, potencialmente rápido e talvez até meio raso, igual tudo aqui no canal, infelizmente. Ainda mais porque, sei lá, tendo em vista que a minha ideia com o canal por enquanto é colocar os meus pensamentos pra fora, então... Bah, eu acho que esse vídeo tá valendo. Mas bem, obrigado por terem visto. E esse é o fim do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E se possível, por favor, considere virar membro para ajudar com o trampo aqui dos vídeos. Assim como o Station, o Alem, o Tony, o Kishu, o Porco Aranha 3000, o Marcel, o Riqueta, o Nicodemos e o GH. E bem, foi isso. Bye!